Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Silvana Moreira, sou do Sindicato da Alimentação de Marília. Estamos aqui ao vivo hoje aqui no escritório do Dr. Marcos, que vai ser o nosso entrevistado. Aliás, é um bate-papo sobre um assunto muito importante no mês de fevereiro, que é o combate à Ler-Dort, né? É o combate mundial contra a Ler-Dort. Esse assunto é muito delicado, complicado, né? Mas a gente tem que orientar vocês e vai ser um bate-papo muito importante, né? Sobre esse assunto. Ele não é comemorado, ele é combatido no dia 28 de fevereiro. Na próxima sexta-feira é o dia escolhido pela ONU, pela OIT, como Dia Mundial a Combate à Lesão de Esforços Repetitivos, que é a LER, e o DORT, que é doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho. Ô nominho difícil, né, gente? Vou repetir. O que é LER? Lesões por movimentos repetitivos. E DORT? Distúrbio osteomusculares relacionado ao trabalho, né? São definições de lesões relacionadas ao trabalho que causam danos decorrentes do trabalhador no decorrer da sua vida laborativa lá na empresa, né? E pode ser em qualquer categoria, pode ser alimentação, químico, metalúrgico, músicos, professores, construção civil, então engloba qualquer trabalhador nessa área, né, de produção de fábrica, escritórios, né, que tem o problema do túnel do carpo, tem as lombalgias, tem as tendinites de ombro, pescoço, coluna, né, a lombar que dói demais, tem problemas no joelho. Então, assim, infelizmente, essa lesões Ler-Dort, ela só é ruim para o trabalhador. Então, assim, e para começar a fazer essa entrevista, esse bate-papo, nós aqui do sindicato estamos inaugurando, gente, hoje, com muita honra, a gente está inaugurando o nosso Stiancast. A gente está chique aí, né? A gente tem que sempre estar se atualizando, então a gente está inaugurando hoje o nosso Stiancast. Quero também ressaltar aí uma observação. Infelizmente, o nosso presidente Wilson Vidotto Manzon, que é o nosso presidente do Sindicato da Alimentação de Marília, não pôde estar aqui fazendo a abertura hoje, ele já tinha compromissos agendados, mas deixo aqui para vocês um abraço e a gente fazer o nosso trabalho aqui com vocês, tá? Então, a gente vamos começar a nossa entrevista, o nosso bate-papo aqui com o Dr. Marcos. Eu quero até agradecê-lo aí pela sua disponibilidade, tá? É o Marcos Vinícius Gazola, ele é advogado, consultor jurídico, atuante desde 2006, com ênfase nas áreas trabalhistas e empresarial. Ele é sócio fundador da Mansur Gazola e Bispo Sociedade de Advogados, no local aqui, inclusive, que a gente está. A gente quer agradecer aqui o espaço reservado para a gente aqui, tá? E é especialista em Direito Público pela ULE e mestre de Direito Público pela Univem, né? Então, assim, é um rapaz gabaritado, ele entende muito sobre Ler-Dort e ele vai bater esse papo com a gente. Bom dia, doutor, tudo bem? Bom dia, Silvana, tudo bem, graças a Deus. Bom dia e ótimo dia a todos os ouvintes também. Que bom. Doutor, já vou colocar ele na fogueira já. Doutor, o que a legislação fala sobre Ler-Dort, essa palavra tão temida dos trabalhadores? Silvana, bom dia a todos mais uma vez. A legislação brasileira, ela segue principalmente a tendência previdencialista. Ela não há uma lei específica nacional que trata sobre Ler-Dort, lesão repetitiva e doença osteomuscular relacionada ao trabalho. Então, tudo é jogado nessa área dentro do infortúnio laboral, né, que é a relação, ou seja, a relação de trabalho do trabalhador com o seu local de trabalho, o seu ambiente de trabalho. Então, como é uma norma ambiental, que a gente chama de ambiente de trabalho, ela é regida por norma regulamentador do Ministério do Trabalho. Então, você tem uma ANR específica sobre esse tipo de questão, que é a ANR 17. E essa ANR 17, que é a norma regulamentadora, né, ela regulamenta que tipo de trabalho, como que é feito, como que é a prevenção, que equipamento usa, né? E se isso não for suficiente para resolver as questões dentro da empresa do trabalhador e causar algum infortúnio que infelizmente acontece, ocasionando a Ler-Dort, aí você acaba desbocando, você acaba indo para a legislação previdencialista e também a trabalhista em relação aos efeitos dessa lesão para a vida do trabalhador. Existem até algumas legislações estaduais que tratam de Ler-Dort, mas entra naquela discussão
se é possível um Estado falar sobre isso, porque a competência seria nacional. Nacional. Então, quem tem que legislar isso são deputados, senadores federais, né? Certo. Sancionar pelo presidente. Então, na nossa legislação, nós temos a NR 17, né? Bem como as leis trabalhistas e previdenciárias gerais. Lembrando que a NR17, a NR fala sobre ergonomia. Realmente ela é uma NR bem completa, né, doutor? Que se as empresas seguissem as legislações, tudo que a parte técnica que tem nessa NR17, acho que os problemas dentro do ambiente de trabalho em relação a alertdorts seria muito menores do que infelizmente é hoje. Então vocês sabem por quê, doutor, que o dia 28 de fevereiro foi o Dia Mundial sobre o combate à alertdort? Infelizmente é muito simples. É porque devido ao crescimento da doença, doutor, entre os trabalhadores desde 2000, né? Então, por isso que a OIT e a ONU instituiu esse dia, né, 28 de fevereiro, Dia Internacional ao Combate à alertdort. Lembrando, LER, lesão por movimentos repetitivos, esforços repetitivos, e DORT, distúrbio osteomusculares relacionado ao trabalho. Lembrando aqui que a gente está inaugurando hoje, gente, nosso StianCast. É uma alegria a gente estar com um assunto tão importante nessa inauguração desse braço aí do podcast, né? E nosso StianCast. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, você pode deixar aí nos comentários que a gente vai responder depois. E quem sabe a sua dúvida, a sua pergunta pode virar um tema de uma outra live amanhã, né? Então a gente quer assim a colaboração de vocês, o interesse de vocês, que é um assunto muito importante. Então vamos falar mais uma vez. Doutor, a gente fala sobre alertdort, mas como comprovar uma alertdort? Silvano, como toda questão relacionada à saúde do trabalhador, ela é uma questão diária, né? Então, o trabalhador, no seu dia a dia, ele tem a sua jornada, horário de início, intervalo, vai para casa no final, tem o seu horário de trabalho, dependendo da atividade, da profissão, 6, 8 horas por dia, ou até às vezes hora extra, quando depende da atividade da empresa, turno de trabalho, tem tudo isso. O trabalhador começa a perceber no seu dia a dia que ele começa a sentir alguns incômodos que ele não tinha antes. Mesmo porque a gente acaba envelhecendo com o tempo, o nosso corpo muda com o tempo. Nosso corpo também tende a envelhecer com o tempo. Né? Então o trabalhador, ao perceber que há algo diferente com ele, que não tinha, é o primeiro ponto. Tem que ensinar a ligar o sinal amarelo. E ele tem que procurar, geralmente as empresas de médio e grande porte têm até convênio médico, né? Seria interessante, é interessante o trabalhador procurar o convênio médico, um especialista, e fazer alguns exames. Primeiro lugar apareceu algum incômodo? Sempre, primeiro ponto, evitar a automedicação. A automedicação é perigosa, né? Medicações que tratam da dor, as lombalgias, por exemplo, vou pedir licença aqui, nós vamos falar de termos médicos. Sim. Nós não somos médicos, é que sim, são áreas comuns do direito e a medicina e o direito caminham junto. Então, por exemplo, tem uma lombalgia, uma dor crônica, começou uma dor, é normal a gente pega um remédio, um dipirona, um ibuprofeno, que vai resolver o nosso problema no momento. Aí ele volta, no final de semana descansado, se não fez nenhum, descansou bem, começa novamente sua jornada de segunda, terça, quarta, e começa a perceber que o incômodo volta. Então, esse sinal amarelo é o indicativo inicial que o trabalhador tem que procurar ajuda. Primeiro ponto, procurar médico do trabalho, um ortopedista de qualidade, ver aonde está o problema, se é no membro superior, dependendo da atividade, se é em membro inferior, porque tem atividade que castiga mais os nossos membros superiores. Sim. Eu, advogado, é comum um advogado ter um problema de membro superior, síndrome do carpo, síndrome do manguito rotador, são síndromes, tendinites que afetam, que a gente trabalha muito com os membros superiores, mas tem atividade empresarial que você trabalha muito com o membro inferior, são as pernas, você faz muito agachamento, carregar peso. Tem até a NR17 que fala que, dependendo da atividade, você usa cinto. Exato. São coisas para proteger a região lombar. Então, quando começar a aparecer esses primeiros incômodos, o profissional tem que procurar ortopedista médico, e esse médico vai te encaminhar, se é para a área superior ou se é para a área inferior. Exatamente. E lembrando, o senhor lembrou bem, as principais causas: postura inadequada, né, doutor?
falta de pausas, é muito importante a questão da falta de pausas que existe nas indústrias, né? Tem aí, por exemplo, falando em alimentação, os frigoríficos, né, doutor? Que tem até uma NR própria, específica, a NR 36, mas a falta de pausa, a falta de cumprir essa legislação, né, doutor, que as empresas ainda insistem, então, dá esse problema. Vamos pegar da alimentação, que é uma área muito ampla. Você tem a indústria da alimentação trabalha com farinha, trabalha com laticínio, trabalha com carne, você trabalha com áreas quentes, trabalha com áreas frias, tudo isso está intimamente ligado. Então, por exemplo, você tem atividade de frigorífico que você entra e sai de câmaras frias. Isso também tem uma outra consequência. Lugares quentes, agachamento, postura. O que é uma causa? Assim, quando a gente fala em causas comuns, é aquilo, é repetição exagerada, vibração, postura inadequada, estresse da atividade, tudo isso. Posto de trabalho que a pessoa está também inadequado, né, doutor? Tudo. Há 20, 30 anos, o maquinário das empresas vem evoluindo, né, para você evitar esse tipo de estresse de saúde do trabalhador. Então, eu lembro que eu dava muita aula dessa parte de sociocultural, histórico do direito do trabalho, e eu passava o filme com meus alunos do Charlie Chaplin, né, tempos modernos. O Charlie Chaplin, a cena clássica, ele apertando o parafuso na faca, ele só fazia isso o dia inteiro. E quando ele parava, saía do seu posto de trabalho, ele não conseguia desligar. Isso é estresse. Verdade. Isso é muito comum. No início da Revolução Industrial, porque o maquinário era muito antiquado. Ele era feito para produzir aquele bem, mas não era feito para quem operava. Hoje, as empresas, o setor produtivo percebe que se você usar muito homem, esse homem gasta. Exatamente. Esse homem adoece. E é caro para a empresa. E as empresas hoje têm aqueles selos de qualidade, aquele selo de amiga empresa da sociedade, então elas querem evitar esses problemas. Os maquinários estão evoluindo, né, para evitar esse estresse postural, né, e melhorar o seu próprio equipamento. Falando nisso, doutor, já pegando uma rabeirinha aí da empresa que o senhor falou, a responsabilidade da empresa em relação ao Herbert, qual que é? Bom, a empresa, o que fala a legislação? Ela é responsável direta, a gente fala, né? Como ela dá o posto de trabalho ao seu empregado, ela é responsável, a partir do momento que ele pisa dentro da empresa, até o momento que ele sai, ela é responsável por tudo. Pela saúde. Tanto é que quando o empregado entra na empresa, faz o quê? Exame admissional. Antes de colocar a mão no equipamento, ele faz exame admissional. E deve fazer o quê? Periodicamente os exames periódicos de saúde. E dependendo da atividade da empresa, você tem o risco maior é a audição, você tem risco maior que é a temperatura, você tem ergonomia. Dependendo da atividade da empresa, você tem os riscos acentuados daquela atividade. Né? Numa fábrica de massa, por exemplo, é outro tipo de risco. A pessoa que trabalha na produção, na esteira, é um tipo de risco. Trabalha na produção lá de bebidas, é outro tipo de risco. Você tem risco químico, também tem risco biológico. Mas em relação à questão de ergonomia que a gente está tratando hoje, é exatamente isso. Né? Exatamente. A empresa precisa, sim, ter posto de trabalho adequado, né? E cumprir a legislação na parte técnica, fazer tudo de acordo com a legislação. Exatamente. A pergunta é, qual é a responsabilidade da empresa? É total, é direta. Né? O simples fato do trabalhador estar lá dentro já a torna responsável, ainda que ela disponha todos os meios de defesa, os meios de resguardar o trabalhador, com equipamento de segurança. Mesmo assim, os equipamentos de segurança, por vezes, não neutralizam totalmente os efeitos daquele problema. Ainda assim é possível você gerar problemas pela simples atividade da pessoa no local. Porque cada corpo de cada pessoa responde de forma diferente. Entendi. Se for comprovado a lerdose no empregado, né, ele tem estabilidade de emprego, requerendo auxílio-doença ou auxílio-acidente? Sim. Como é que funciona? A lerdose, como qualquer outro tipo de doença, ela especificamente, esse agrupamento de patologias LER/NORT, são relacionadas ao trabalho. Né? E o que gera você ter uma doença ocupacional? Que pode até avançar para um acidente de trabalho, que é o mais grave. Sim. Ela pode avançar. Né? Qual que é a responsabilidade da empresa e qual que é o direito do trabalhador? Sim, a empresa é responsável diretamente. Se ela, previdenciariamente falando, em relação à previdência, tiver
um alto índice interno de acidente ou doença do trabalho, a contribuição dela fica até mais cara para a Previdência, a parte patronal. E para o empregado, você gera o quê? Uma responsabilidade civil direta. Então, o que gera isso? Doença do trabalho. O que gera doença do trabalho? Em primeiro lugar, estabilidade. Então, se você entrou na empresa, tem lá o seu laudo de saúde ocupacional inicial, você fez um atestado de saúde que você entrou na empresa, você está apto. Você não tem nenhuma doença pré-existente. Certo. Trabalha 2, 3, 5 anos, começa a ter, exemplo, uma lombalgia. Todos os casos são. Então, o mais comum. Lombalgia é o mais comum. E você faz todos uns exames e determina por um negócio na Previdência que chama NTP, Nexo Técnico Epidemiológico. Então, é muito mais comum um trabalhador numa indústria ter um nexo técnico com uma lombalgia de agachar, levantar e fazer esse movimento rotacional por uma esteira, pegando caixa, do que eu, por exemplo, como advogado ou um enfermeiro. Cada atividade tem o seu risco. E esse nexo técnico, quem vai dar é o INSS. Né? O perito do INSS fala, isso aqui tem nexo com a atividade, que vai gerar o quê? Um auxílio doença acidentária, auxílio doença por acidente de trabalho. Entendi. Entendeu? Então, assim, é bem complexo. Né? Porque assim, não é só uma questão jurídica. Exatamente. Né? E também não é só uma questão médica. Tem que você envolve engenharia, medicina, trabalho, segurança do trabalho. São áreas que se comunicam, se conversam entre si. Então, olha só, tem um dado aqui, fator de risco, né, sobre a lerdose. Fator de risco é tendinite de punho, ombro, pescoço, lombalgias, mialgias, dores musculares em diversas partes do corpo, né? Trabalho excessivo, entre outros. E assim, uma faixa etária, doutor, que preocupa essa questão da lerdose, que me assustou. O Brasil registrou casos de lerdose com pico em 2023, que é o estatística mais recente. Homens, 53% de homens foram afetados e 46%, quase 47% entre as mulheres. E a faixa etária mais atingida, entre 40 anos e 59 anos. É uma idade dentro da produção que é crucial para a pessoa continuar trabalhando, porque depois dos 40 diz que já está velho para trabalhar em produção. Isso é verdade, doutor? Olha, que estatística que é, né? Se você pegar a média entre homens e mulheres, está quase metade, né? Exatamente. Metade da força produtiva do país com algum tipo de doença relacionada à sua atividade produtiva. Isso é muito alto. Né? E isso indica o quê? Que a partir da primeira etapa que o homem ou a mulher se torna um adulto, a partir da segunda metade, que é o adulto produtivo, o adulto já maduro, ele já passou ali tranquilamente 15, 20 anos de produção. Então você já usou o seu corpo muito. Agora eu vou colocar o senhor no fogo depois. Bom, eu estou nessa estatística, já passei de cidade também. Eu também. Doutor, por exemplo, eu trabalhei em várias empresas, vamos colocar aí, 4 empresas na linha de produção. Não exemplo. E eu estou na 5ª empresa. Aí eu fiquei lá, juntando meus tempos de trabalho, vamos supor, dá 10 anos de trabalho. Aí eu fiquei nunca passei pelo médico, nas outras, aguentei a dor, tal. E nessa empresa eu não estou aguentando mais e começo a faltar demais por causa das dores, tal, dor no ombro, no punho, na lombar, enfim, né? A empresa que está atual, que é responsável? Vou explicar. Ainda que você... Mesmo ela tendo tudo certinho. Olha o que eu vou falar. Ainda que em uma empresa anterior você tenha aberto, por exemplo, uma CAT, uma comunicação do sistema de trabalho, que é uma coisa assim, gravíssima em termos de responsabilidade trabalhista, sobre esse tema. Mas a empresa, ao te contratar, falou que você estava apta para aquela função para a qual vai colocar você, por isso que esse exame admissional tem que ser muito bem feito, e por isso que eu falei que a responsabilidade da empresa direta é objetiva. Ao contratar a Silvana para trabalhar para mim nessa atividade, e eu falo que você está apta, significa que eventual problema de doença que você já teve não vai te atrapalhar para trabalhar aqui. E se você tem uma questão agravada, o direito previdenciário fala que isso é uma concausa. Concausa superveniente. É uma causa a mais que veio depois. E isso
também não, além de não excluir responsabilidade, isso atribui a responsabilidade para o empregador. Entendi. E não sou eu que quero falar isso, não. Isso serve para todas as empresas, todos os empregadores. Eles têm que tomar cuidado com o seu posto de trabalho, com o seu maquinário, com a ergonomia. XYZ, eu falo, por exemplo, NR17. Tá? E porque isso gera a responsabilidade da empresa. Isso é uma concausa, está lá na lei previdenciária. Tá vendo como que é a situação, gente? Concausa. É assim, a empresa, a partir do momento que ela contrata um trabalhador para trabalhar em linha de produção, escritório, seja qual for aqui o grupo afetado, profissionais de escritório, digitação, operário de fábrica, operário de construção civil, músico, professores, entre outros, desde que você seja registrado, está trabalhando certinho na empresa, a empresa é totalmente responsável por você. Precisa dar um bom ambiente de trabalho para, se não eliminar, né, essas dores, mas minimizar muito e sempre continuar buscando melhoria dentro do ambiente de trabalho. Isso é obrigação do empregador. Por outro lado, nós também temos que fazer a nossa parte, cumprindo as regras de segurança, fazendo a famosa, eu acho muito importante, doutor, eu queria que o senhor comentasse também sobre isso, sobre a ginástica laboral antes do trabalho, doutor. Isso pode ajudar a minimizar os efeitos da Ler Dort no indivíduo? Muito. Eu vou pedir licença para a parte médica, né, mais uma vez. Vou falar por conhecimento de consequência na área jurídica. Sim, quem começou com isso foram as empresas de origem oriental, que fazem tradicionalmente, há muitas décadas, não é? São anos, muitas décadas, essa ginástica laboral pré-trabalho. Né? Eles entendem, é uma tradição oriental, de que isso é preparar o corpo para a sua atividade diária. E isso as empresas do Ocidente, as empresas do Brasil, por exemplo, começaram a adotar nos últimos anos. Sim. Porque percebe que isso ajuda muito o trabalhador. É como a minha atividade. Se eu conseguir fazer uma caminhada de meia hora, 40 minutos, né, fazer flexão, se eu conseguir, por exemplo, fazer alguns alongamentos, isso vai me ajudar na minha atividade de advogado, que é praticamente sentado, levanta. Isso vai me ajudar muito. E o trabalhador da indústria, seja ele, por exemplo, do chão de fábrica, que a gente fala aqui, mas ele tem o setor administrativo também, que trabalha com escritório. Você tem N setores dentro da empresa, não é só o chão de fábrica. Sim, N setores. Setores. Cada um tem o seu universo, seu risco. Exatamente. Né? Se esse pessoal conseguir fazer dentro da empresa, ótimo, 20, 15 minutos antes. Se a pessoa conseguir, se sua empresa não tem isso, mas vai conseguir fazer isso na sua casa, fazer um alongamento, caminhada, se preparar para começar a trabalhar, seria o ideal. É o ideal. Você começar a trabalhar o seu dia com um bom café da manhã, porque isso também ajuda na questão da saúde mental, sim, que incapacita muitas pessoas. Exatamente. Sim. Né? Então isso ajuda você a fazer uma boa caminhada, se preparar o corpo e a mente para o trabalho. Inclusive, pegando um gancho do que o doutor falou sobre saúde mental, agora em maio, né, tem a NR1, que ela foi revisada e vai entrar em vigor agora em maio sobre saúde mental. As empresas vão ter que implementar um programa efetivo, com ações efetivas em relação a esse assunto. Mas aqui, ó, o nosso podcast aqui, o nosso Stiancast está bombando. A gente está aqui num papo muito legal, muito importante com o Dr. Marcos, né, sobre a questão da Ler Dort. Vou repetir, ó, lesões por esforços repetitivos, e Dort, distúrbio ósseos musculares relacionado ao trabalho. Essa dupla, ela é muito ruim para o trabalhador, né? Então a gente tem que fazer a nossa parte, o empregador fazer a parte dele para minimizar os riscos e efeitos dessa situação tão difícil que é sentir dor, né? Que é uma coisa que a gente não vê, a gente sente, né, doutor? Às vezes tem empregador, às vezes algum chefe, algum gestor que fala que é frescura, e não é frescura, e tem um formigamento, tem uma dor intensa, né, que se trabalha com aquela dor, você não produz, você fica com aquela dor intensa ali e afeta realmente a saúde mental do trabalhador. Então tudo assim corrobora, né, com a má desempenho aí dos trabalhadores em relação a isso. Doutor, deixa eu fazer uma pergunta. A empresa pode mandar uma pessoa com Ler Dort embora? Não. Óbvio que não pode mandar embora, a gente vai responder o porquê.
Mas a consequência disso é isso que você acabou de falar, Sônia. Quando a pessoa deixa de produzir, ou tem vergonha de falar o resultado, ou é pressionado pelo seu superior, e a produção dela começa a diminuir. As empresas começam a fazer o que? Troca com uma pessoa mais produtiva. E isso geralmente acompanha a idade e o tempo de casa. Quando essa doença, esse problema é diagnosticado antes, é uma coisa. O problema é quando é diagnosticado depois. Então a pessoa não tem esse diagnóstico. Ela não sabe que está doente, não sabe que tem uma leve doente. Ela sabe que não aguenta mais pegar o peso que ela pegava 5 anos atrás, 2 anos atrás. E o superior dela vê que ela não tem mais a mesma agilidade lá na mesa que ela tinha tantos anos atrás. Né? Aí, às vezes, o empregador dá uma advertência por desídia. Você não está fazendo o que você tem que fazer aqui dentro. Dá uma advertência verbal, dá uma advertência por escrito. E, na verdade, a pessoa, na verdade, ela tem um problema que está incapacitando a vida dela. Né? Então, a resposta é não. Eles não podem mandar um trabalhador que adquiriu uma doença ou já tinha e foi piorada no ambiente de trabalho. Se ela demitir uma pessoa que tem esse reconhecimento de uma doença profissional, gera uma consequência. Se o trabalhador descobre que essa doença que ela tem era relacionada à atividade da empresa dela logo depois que ela foi demitida, gera outro tipo de consequência. Por exemplo, ela vai ter essa estabilidade, vamos dizer assim, o trabalhador, depois que ele volta do INSS, certo? Sim. No caso, é uma estabilidade de 1 ano, Sim. certo? Sim. Então, assim, mas se eu não entrei no INSS, eu tenho essas duas, eu pego um atestado de 10 dias, né, e vou levando assim, e aí chega uma hora que o empregador satura, né? Ele sabe que a atividade causa isso nele, mas ele falou, vamos mandar a Silvana embora para não dar problema. E aí? Eu fui demitida. Exatamente. E na legislação está falando que se eu tenho 1 ano de estabilidade, se eu entrar pelo INSS. E aí? Você vai cair naquela questão complexa, que é provar a questão. Exatamente. Por isso que eu falei no início do nosso podcast, lá do nosso cast. Primeiros sintomas, o trabalhador tem que procurar ajuda médica. Para começar a estudar e ver o porquê daquilo. Se aquilo é algo natural do corpo dele, ou algo da vida dele, de uma outra atividade que ele faz, ou se é relacionado ao trabalho. Eu já peguei um caso uma vez, eu estava pela empresa, que a moça falou que tinha doença de saúde, e na verdade ela fazia academia com agachamento, inclusive usando aquele cinto de academia, ela era halterofilista. Certo. Então ela quis provar que o problema lombar dela é relacionado ao trabalho da empresa. Entendi. Olha que interessante. A atividade dela até gerava risco. Só que ela fazia o que na sua vida particular? Uma atividade de muito mais risco que o próprio trabalho da empresa. Então ela não conseguiu. Mas existe o contrário. O problema é... Aí a empresa se apegou a todos esses detalhes na ação contra a ação dela. Não é se apegar a esses detalhes. Ficou provado na perícia que, na verdade, o problema dela decorre do agachamento e flexão de peso extremo. Nesse caso específico, que não era relacionado ao trabalho, que era um trabalho de escritório. Então, gente, olha como é complexo em relação ao jurídico para provar, assim, uma das provas, né, com uma ação. Então, assim, pode-se entrar, então, com uma ação trabalhista contra a Lerdorte, mas desde que esteja bem embasado, né, doutor, com um laudo médico bem feito, e não fazer outra atividade que prejudique, igual o senhor acabou de falar, sim, a relação dela com o trabalho que não tinha nada a ver, né? Nós somos livres. Então, a gente tem que se atentar a isso, pessoal. Sim, nós não somos só o ser humano não é só o ser trabalhador. Ele também tem o seu lado espiritual, ele pode ir à igreja, ele pode fazer um exercício físico, ele vive em comunidade. A gente não é só uma máquina de trabalho. Então nós, os seres humanos, temos que ter outras atividades para a nossa vida ser mais completa. Temos que cuidar dos nossos filhos, brincar com as crianças. Tudo isso gera risco. Às vezes na brincadeira de uma criança, você flexiona errado uma perna e dá um problema muscular, ou você jogando bola com seus amigos no clube, no final de semana pode cair e machucar o joelho, o braço. Então, isso é muito comum, né? Muito comum. Agora, iniciando os sintomas, o trabalhador tem que começar a investigar.
para não acontecer isso que você falou. Um atestado de um dia, atestado de 2 dias. Aí a empresa começa a somar. Ela vê o CID. O CID é o mesmo, Código Internacional de Doença. Nesse dia ela se afastou por um dia por esse CID. No mês seguinte ela se afastou por um dia, no outro mês 2, 3 dias. E nenhum dos afastamentos é superior a 15 dias, que geraria um afastamento previdenciário. Sim. Só que a empresa baixa aquilo no prontuário e fala, opa, nós temos aqui uma doença crônica. Aí, assim, o empregador na defensiva fala, vamos nos precaver, demitir uma pessoa, porque ela não está produzindo o que produziria. Antes que dê uma estabilidade aí. A empresa demite. É o que a gente chama modernamente de compliance. Então, assim, é uma palavra bonita para falar, vamos evitar problemas. Então, assim, o que a gente tem que falar assim é o seguinte, então tem que se prevenir, né? Tem que se prevenir de tudo para não acontecer, para não chegar a esse ponto, né, de ter que entrar com uma ação contra a empresa, né, para poder ter os seus direitos resguardados aí juridicamente, né, doutor? Doutor, eu tive Lerdort, fiquei afastada pelo INSS por algum tempo, e aí eu preciso ser reabilitada ao trabalho. A empresa, o empregador, ele é obrigado a fazer adaptações, uma requalificação no ambiente de trabalho para esse trabalhador? Sim. Existe norma, portarias e previdenciários que obrigam e determinam o empregador a readaptação desse empregado. Primeiro ponto, a readaptação começa na própria Previdência Social. Se aquele motivo de afastamento se torna crônico, o próprio INSS deveria, não deve, deveria fazer uma readaptação. Promover essa pessoa a fazer cursos, qualificação profissional para ela poder estar apta em outras atividades. Certo. E uma vez que essa pessoa tem que voltar a trabalhar na empresa, imagina que ela ficou afastada aí por 2, 3 meses com um problema lombar sério. Se ela voltar para a mesma atividade, é fatal, é natural, vai acontecer novamente. Porque muito provavelmente o ambiente de trabalho não foi alterado. Né? Então a empresa, sim, ela é obrigada a fazer essa readaptação. E se ela fala assim, eu não tenho onde colocar a Silvana, e aí, o que faz? Então, aí você cria um problema entre o trabalhador, a necessidade dele e a eventual disponibilidade do empregador. Mas o empregador, sim, ele tem que te readaptar em uma função que não tem aquele risco. Não tem não. Né? Mesmo porque se você voltar com a estabilidade de uma doença profissional, você não pode ser mandado embora. A empresa vai fazer o quê com você? No mínimo, ela tem que tirar algum benefício, algum proveito da sua força de trabalho. Então, tem que colocar você em uma atividade de escritório, uma atividade mais leve, uma atividade de limpeza, uma atividade que não lhe cause esse dano que lhe causou esse afastamento, esse sofrimento, essa dor que uma doença do trabalho causa. Por exemplo, a Silvana sofreu um problema de Lerdort lá no setor da empresa e tal, e eles me mandou embora porque eu não tinha estabilidade e tal, mas assim, eles sabendo, teoricamente, vamos colocar assim, desse problema, ele não tinha que fazer adaptações, fazer uma melhoria naquele ambiente para não acontecer com o João, com o Pedro, com a Silvia, por exemplo? Empresas. Porque senão ele fica com o mesmo lugar, quer dizer, a Silvana teve problema, Sim. Daqui a pouco o João vai ter, a outra Silvana Sim. vai ter. Sim. Você vê, um caso, você liga o sinal amarelo. 2 casos na mesma empresa, na mesma atividade, já é sinal vermelho. Quer dizer que a atividade está errada. Está errado. Ou equipamento não está adaptado corretamente e causando dano para os seus operadores. Isso é comum. Equipamento muito antigo também. Empresas maiores conseguem comprar equipamentos mais modernos, são mais automatizados. Então, em multinacional, empresa de grande porte, você tem equipamentos até importados de outros países, que são semi-automáticos, automatizados. Esse equipamento, além de precisar menos pessoa para operar, eles são equipamentos melhores para a própria atividade. Os equipamentos mais antigos, que são as empresas pequenas, operam, equipamentos mais básicos, não são tão modernos, causam esse tipo de problema. Mas não é só equipamento, você tem toda uma questão de trabalho interno. Estou dando um exemplo de equipamento que é o mais comum numa esteira de produção. Né? Então a empresa tem que se adaptar, porque ela vai ser penalizada com ação trabalhista, vai ter que contratar advogado para defender ela, vai ter que eventualmente indenizar a pessoa, porque ela teve uma perda funcional. Né? Vai ter que readaptar, às vezes acontece o caso de reintegração,
a pessoa descobre que tem uma doença profissional, tem que reintegrar a pessoa no período da estabilidade. Isso acontece. A estabilidade não é só, por exemplo, na mulher grávida, também é de quem sofre uma doença profissional. Então, você tem que ser readaptado e tem que ser reincluído na empresa para trabalhar. E quando eu volto a trabalhar, a Silvana volta a trabalhar e tem sempre aquelas piadinhas, né? Dentro do ambiente de trabalho, tanto de colegas como de gestores, né? De tipo uma perseguição, ou fala que você não serve mais para nada, etc e tal. É cabível uma ação contra assédio moral dessas situações? Sempre. Ou você fecha os olhos, os ouvidos e segue em frente? O limite de tolerância é muito variável de pessoa para pessoa. Alguns toleram mais, outros menos. Importante, sim, piada no trabalho sempre vai existir. O que geraria um assédio moral? É a empresa tomar conhecimento e não fazer nada. Então você a gente já foge um pouco do Lerdote, mas é importante falar porque, assim, como eu disse, os assuntos se casam. Por exemplo, se nós estamos falando que tipo de assédio que é? Ele é vertical ou horizontal? É um assédio de um superior? Então é um assédio vertical. Essa é a responsabilidade da empresa direta. Então, se o teu chefe de setor faz piada, te menospreza na frente dos outros, te chama de incapaz, N motivos. Isso, uma vez, é uma coisa, várias vezes, repetidamente, é outra. Sim, pode entrar com ação, tem direito, dano moral, agora, o problema é fazer prova disso. Como é que eu vou fazer a prova disso se eu não posso entrar com o meu telefone no ambiente de trabalho? Se eu não tenho câmera a meu favor? Então, você depende unicamente de testemunho. Porque, por exemplo, ontem eu estava com a minha força de trabalho intacta, estava trabalhando, produzindo, de repente peguei uma Lerdote, ou uma tendinite, ou um problema lombar, alguma coisa, já não tenho mais não posso mais voltar para a máquina onde eu trabalhava, para o setor que eu trabalhava. Então, o pessoal já começa a achar que você já não serve mais para nada. Então, por isso que eu toquei no assunto da questão do assédio, né? Infelizmente, doutor, ali na prática que a gente está ali, a gente vê, a gente sabe que infelizmente ainda é passível disso. É muito comum. Então, assim, tá tudo igual o senhor falou, tá tudo casado aí, né? A Lerdote possibilita uma aposentadoria por invalidez? Não só aposentadoria por invalidez. Se ficar comprovado, por exemplo, que a pessoa é totalmente incapaz, sim, é aposentadoria por invalidez, ela não consegue realizar suas atividades que ela habitualmente fazia. E também não conseguiu ser readaptada. Então, administrativamente é impossível, o INSS dificilmente reconhece que você é absolutamente incapaz. Certo. Ainda mais com o Lerdote. O INSS vai dar para você lá na Previdência o seu auxílio-doença e vai obrigar você a voltar ao trabalho e vai ficar nesse jogo de não te aposentar. Agora, vamos imaginar que a situação é muito difícil, não tem como voltar. Você perde capacidade de trabalho. Se você realmente perdeu a capacidade de trabalho e é permanente, não tem mais volta, você ainda, olha que interessante, você, além de se aposentar, ainda pode ter direito na legislação previdenciária a ter o auxílio acidentário, que é aquele que é devido para quem? Para quem, em razão de uma doença ou acidente de trabalho, perde sua capacidade de trabalho. Então ele pode receber esse benefício até ele se aposentar. A partir do dia que ele se aposenta, aí ele vai receber a aposentadoria dele. Mas se ficar provado que ele perdeu a capacidade de trabalho, mesmo readaptado, ele tem direito a esse outro benefício também. Então você tem aposentadoria, você tem o auxílio acidentário. Entendi. Né? Então, assim, olha só quantas informações em relação a essa dupla aí que faz tão mal ao trabalhador que é a Lerdote. A gente tem aqui juridicamente, não é nem com medicina só, juridicamente é um leque muito grande, né, doutor, em relação a esse assunto. Lembrando aí, lesões por movimentos repetitivos, DORT, distúrbio ósseos-musculares relacionado ao trabalho. E aí, você está gostando do nosso Stiancast? Deixa aí seu comentário, sua pergunta, sua dúvida, que amanhã sua dúvida, sua pergunta pode virar tema aqui do nosso Stiancast, que a gente sempre vai estar aí no ar aí em relação a qualquer assunto relacionado à saúde do trabalhador, trabalhista. A gente vai começar a atuar muito veementemente esse ano de 2025 em relação à mídia, a informações para você, trabalhador e trabalhadora
da alimentação, tá? Doutor, mais uma perguntinha aí, nosso bate-papo aqui. A pessoa que é portadora de Ler-Dort, ela pode ter isenção no imposto de renda, doutor? Comprar um carro novo com isenção de taxa, de tal ou não? Não só imposto de renda. Qualquer tipo de doença que incapacite, por exemplo, na pergunta anterior a gente falou, por exemplo, do auxílio acidentário, certo, né? Incapacidade. Se essa incapacidade gerar para você uma dificuldade de locomoção, de direção do veículo, e estiver enquadrada numa relação, você pode até adquirir veículo com desconto. Certo, olha só. Porque você tem uma deficiência permanente. Deficiente não é só quem perde um membro. Certo. É quem adquire uma doença que é incurável e torna parcialmente, totalmente capaz ou parcialmente. Então, se a pessoa, dependendo da doença por esforço repetitivo ou osteomuscular no membro superior, tiver dificuldade na direção e essa doença se enquadrar naquele rol, é possível ter um rolzinho lá de doença, é possível adquirir um veículo com desconto por deficiente. Mas não é só isso, você pode ter benefício tributário também em relação ao imposto de renda. Tem uma lei, que é uma lei federal 7713, ela fala as doenças que são relacionadas a um desconto tributário. A Ler-Dort não está incluída lá, mas você tem decisões, você tem parâmetros que reconhecem a doença e incapacidade profissional reconhecida, efetivamente reconhecida, que garantem a essa pessoa o mesmo direito que essas outras doenças graves, como o câncer, síndrome da doença de imunodeficiência adquirida, que é a AIDS. São doenças graves que geram esse direito da pessoa de ter uma isenção tributária. Então, se a doença profissional da Ler-Dort for grave o suficiente, que a incapacite, ela pode ter esse benefício tributário também. E sobre o seguro de vida? Pessoa comprovada da Ler-Dort, né? Que a gente tem que comprovar que é Ler-Dort por laudo médico, uma perícia detalhada. Assim, o seguro de vida das empresas, ela inclui essa questão da Ler-Dort ou não? Olha, geralmente o seguro de vida, ele não tem lei federal que trata. Então, ele é um benefício securitário que é estipulado em contrato. Algumas empresas fazem por acordo coletivo, por isso que é importante a atuação do sindicato, para trazer essas empresas para dentro do sindicato. Né? E muitas empresas colocam seguro de saúde, seguro de vida. O seguro de vida, propriamente dito, é para quê? Você perder a vida quando você tem trabalho. Certo. Mas existem seguros que assumem incapacidade total permanente. Então a resposta à sua pergunta depende da negociação que você tem com o empregado. Não há nenhuma lei que obrigue a empresa a manter um seguro desse caso de vida, Ler-Dort. Mas se tiver uma negociação coletiva prevendo, sim, aí você pode ter um seguro de saúde também, junto com o seguro de vida sobre a respeito do tema. Então tem que ser tudo negociado. Negociado. Então, para vocês verem a importância do sindicato na vida do trabalhador e da trabalhadora em relação a tudo, trabalhista, doença do trabalho. Então, assim, fortifique, junte, capacite cada vez mais o sindicato a te ajudar. A gente está aqui para isso, para te dar informação, para te dar aonde você buscar essas informações, essa ajuda para vocês aí, trabalhadores e trabalhadoras. Você sabia, doutor, que lá no INSS, o último diagnóstico deles lá, mais de 30 milhões, acreditem, mais de 30 milhões de trabalhadores são afetados no Brasil, no nosso país, da Ler-Dort. É muita gente, doutor. É muita gente. Então, assim, é um sinal de alerta que a OIT e a ONU, né, alertam o mundo inteiro, inclusive aqui no nosso país, em relação à prevenção desse mal que aflige muitos trabalhadores e trabalhadoras em várias áreas de atividade, não só da alimentação, como a gente falou, né? Muitas áreas aí são afetadas a esse distúrbio. E lembrando, gente, aqui o nosso STIANcast, inauguração hoje, com um assunto tão importante, com uma pessoa tão capacitada para responder o nosso bate-papo aqui, como o Dr. Marcos. Então, assim, gente, o que a gente tem que fazer? Igual o doutor falou, tratamento, se cuidar. Faça a sua ginástica laboral na empresa ou lá na sua casa. Pense em você em primeiro lugar, né? E cobre da empresa, cobre da sua CIPA da sua empresa, né?
sobre a ginástica laboral, cobre da sua CIPA, do técnico de segurança, um ambiente mais adequado para se trabalhar, né, que a gente vai evitar bastante problema amanhã ou depois com a saúde dos trabalhadores. E fazer sempre uma fisioterapia, um alongamento, né, doutor? Dentro aí da capacidade de cada pessoa, né, para poder minimizar essa questão da lerdorte que aflige tantas pessoas. E reforçando, gente, prevenção, prevenção e prevenção. Doutor, nosso bate-papo está muito gostoso, mas a gente está encerrando. Eu queria que o senhor deixasse aí uma palavra, aí, uma mensagem para as pessoas. Bem, Silvana, primeiro agradecer a possibilidade. É um tema que eu gosto de trabalhar bastante. Mais de 20 anos que eu trato do assunto, defendi vários trabalhadores, trabalho com empresas também, faço consultoria com empresas. O principal que eu falo da questão é prevenção. Prevenção e prevenção. Depois, se não for possível prevenção, vamos tratar o trabalhador, da sua saúde. Procure um bom profissional médico. Faça uma fisioterapia adequada. Tenha hábitos de vida saudável. Isso ajuda muito no dia a dia do trabalho. Não é só as coisas da empresa, mas procure o trabalhador a sua saúde. Isso vai possibilitar ele ter uma vida laboral saudável até o final. Até o dia que ele não quiser mais trabalhar e se aposentar. Né? Então a lerdorte, ela afeta muita gente, mas ela pode ser prevenida. E prevenindo, a pessoa vai ter uma vida saudável o mais que possível. Então a minha dica é de saúde, não é nem jurídica, a minha dica é de saúde, é de qualidade de vida, ser feliz, trabalhar, ter bons hábitos de vida, né? E assim, se resguardar quando necessitar, procurar o sindicato, procurar um profissional do direito a te ajudar numa eventualidade aí, se você tiver esse direito atingido. Isso é o mais importante. Acho que é a palavra que eu digo para encerrar aqui os nossos ouvintes. Muito bem, doutor. Eu quero agradecer, o Sindicato da Alimentação de Marília quer agradecer em nome do subdiretor Manzon, que é nosso presidente, e sobre esse bate-papo, esse pronto atendimento que o senhor nos proporcionou, assim, conhecimento muito vasto. Nosso muito obrigado. E você, trabalhador e trabalhadora que está aí nos ouvindo no nosso Stiancast, obrigado pela atenção. Deixe aí no seu comentário sua dúvida, sua pergunta, que a gente vai responder para você, e amanhã ou depois a sua dúvida, a sua pergunta pode virar algum tema aqui interessante para a gente poder tratar do assunto. Faça o dia 28 de fevereiro, o Dia Mundial de Combate à Lerdorte, o ano todo, que a gente tem essa data, né? A ONU e a OIT estipularam essa data por causa do agravamento das doenças que está tendo no mundo inteiro. Mas faça o dia 28 de fevereiro o ano todo. Prevenção, o ano todo não faz mal a ninguém, pelo contrário, é qualidade de vida, é se amar em primeiro lugar, depois as outras coisas. E faça, cumpre regra, faz tudo certinho, que a gente vai minimizar esse distúrbio, né, que tanto afeta os trabalhadores no mundo inteiro, inclusive aqui no nosso país. Gente, se cuidem, se amem. Até a próxima. Um abraço!